Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum. Escutemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje coloca diante de nós, provavelmente, a pessoa mais perturbada em toda a história da Sagrada Escritura. É uma história de como Jesus transforma um homem muito perturbado a uma extraordinária transformação no homem entre o início e o fim do Evangelho. O endemoniado vivia entre os túmulos e não poderia ser considerado como fraco, pois ele tinha força para quebrar as correntes e as algemas com as quais estava preso. Ninguém tinha forças para controlá-lo. Ele parecia ter uma força quase sobre-humana. No entanto, era uma força destrutiva, prejudicial para si mesmo e para os outros. Ele se cortava com pedras e era claramente um perigo para os habitantes da cidade, motivo pelo qual foi expulso para o cemitério local. Era um homem que tinha dentro de si uma tempestade furiosa. Quando Jesus chegou à vista dele, ele se dirigiu a Jesus de forma muito agressiva. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Sua força destrutiva vinha de seu ódio, e esse ódio era um sinal de quão danificado e destruído ele estava.
No entanto, Jesus não fugiu dele, como os outros fizeram. Jesus o curou. Quando os habitantes da cidade o viram na companhia de Jesus, ele estava em pleno juízo, diz o Evangelho. Esta passagem do Evangelho nos lembra que Jesus nunca foge de nós. Ele vem até nós como somos, às vezes em nosso quebrantamento e raiva, e se estivermos abertos à sua vinda, ele pode acalmar a tempestade que pode estar acontecendo dentro de nós, assim como acalmou a tempestade no mar. O endemoniado era tão violento que não podia ser preso. Uivava entre as tumbas noite e dia e regularmente infligia ferimentos graves a si mesmo. Era um homem que se autodestruía. Aqui está alguém fora de controle, que do ponto de vista judaico deveria viver em um território fora dos limites, ou seja, deveria viver numa região pagã. Por isso que ele se encontra num cemitério, o lugar dos mortos, um cemitério pagão. Mas ele não estava fora dos limites no que diz respeito a Jesus, pois Jesus encontrou-se com ele, falou com ele. Após o encontro com Jesus, o endemoniado deixou de estar fora de controle. Todos nós precisamos ser transformados também. Nós podemos nos encontrar fora dos limites, fora de controle. Peçamos ao Senhor neste dia que nos coloque dentro dos limites de seu amor e nos liberte para nos submetermos ao seu controle. O Evangelho nos informa que, em resposta ao chamado de Jesus, aquele que antes era endemoniado começou a pregar o Evangelho, começou a espalhar para o povo tudo o que Jesus havia feito por ele. Aquele que havia sido expulso pela comunidade tornou-se agora seu evangelizador. O Evangelho sugere que aqueles que afastamos de nossa companhia podem se tornar mensageiros por meio dos quais o Senhor prega o Evangelho para nós. Aquele homem se tornou um pregador do Evangelho aos gentios, ou seja, aos pagãos. É difícil imaginar uma transformação maior na vida de alguém. E o lugar por excelência para que nós expressemos e proclamemos as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida é a nossa casa, é a nossa família. Ali se torna o lugar por excelência da evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.